Fala comigo, seres das trevas, Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você conhece, que você respeita, pessoal. Na aulinha de hoje, iremos falar a respeito do módulo 27, apostila 4, pessoal. Vamos falar um pouquinho de química descritiva. E para a gente começar a falar de química descritiva, cujo nosso principal objetivo é chegar lá em siderurgia, lá no alto forno, caiu exatamente essa imagem há 2 anos atrás, na provinha do Enem, moçada. Vamos começar a falar um pouquinho da litosfera ou da crosta terrestre, que seria essa camada sólida mais externa, com a profundidade de aproximadamente 30 quilômetros. Aluninhos, o teacher é seu amigo, eu destaquei para vocês os principais elementos químicos que aparecem em maior quantidade na crosta terrestre. Primeiro é o oxigênio é campeão, né, moçada? Ele vai aparecer na forma de óxido, ele vai aparecer na forma de silicato, entre outros compostos. Ele aparece em aproximadamente 46% em massa. Depois nós temos o silício, que aparece por volta de 27%. Depois nós temos o alumínio. Detalhe muito importante, é o metal que mais aparece na crosta terrestre, 8% em média. E nunca se esqueça disso. Tem uma possibilidade altíssima de bateria de celular num futuro, podemos dizer, a médio e longo prazo, isso aqui ser de alumínio. Hoje as baterias de celulares, quando a gente pensa no lítio, a quantidade de lítio na crosta terrestre é uma quantidade muito pequena, inclusive algo próximo de zero. O que eles utilizam hoje na bateria de celular seria um polímero de lítio, um polímero. O cara vai lá em laboratório e imita a natureza, um polímero de lítio. Tudo bem? Depois, nós temos o ferro com 5% em aproximadamente em massa na crosta terrestre. O ferro, ele vai ser muito importante aqui na siderurgia. Depois nós temos o cálcio e depois os demais elementos químicos. Aluninhos, nunca se esqueça da diferença de minerais e minérios. Tudo que a gente encontra naturalmente na crosta terrestre é um mineral. Substância encontrada naturalmente na crosta terrestre. Isso aí é um mineral. Agora, já o minério, moçada, eu vou pensar no minério como sendo toda extração economicamente viável. O cara extraiu, observou a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, isso aqui é um minério. Tudo bem? O minério que a gente utiliza no alto forno, moçada, ele se chama o quê? Hematita. É o Fe2O3. Esse minério, ele é utilizado na obtenção de quem? Evidentemente, do ferro.
economicamente viável? Demais da conta, pessoal, demais da conta. Então tá bom, duas situações legais. Eu posso citar primeiro a metalurgia, obtenção do metal a partir do minério. Eu dei o exemplo do alumínio, conhecido como esse minério que a gente encontra o alumínio, é conhecido como bauxita, que seria esse Al2O3 com algumas moléculas de água. Eu vou fazer a purificação dessa bauxita e após a purificação, aluninhos, a gente faz esse processo que nós já estudamos, a eletrólise ígnea. Na eletrólise ígnea, eu vou sair de Al3+, mais 3 elétrons, eu vou obter o metal alumínio, aluninhos. Pode crer? Então, quando eu me refiro à metalurgia, obtenção do metal a partir do minério. Quando eu me refiro à siderurgia, seria a obtenção do ferro, preste atenção nisso aqui, impuro, impuro. Ou seja, ele possui algumas impurezas. Então, o teacher colocou o exemplo do alto forno, escrever aqui, ó, alto forno. Pode crer? O que eu vou adicionar nesse alto forno, moçada? Eu vou adicionar o carvão. Esse carvão aqui, moçada, pode ser a hulha. Tudo bem? É lógico que a gente não vai utilizar o antracito porque o tempo de decomposição dele é gigantesco. Agora, já esse carvão na forma de hulha, ele já atinge a temperatura que a gente deseja. Eu vou adicionar o minério de ferro, que é hematita, constituída principalmente de Fe2O3. Tudo bem? A Vale vai extrair isso aqui lá na região de Mariana, que recentemente ocorreu alguns acidentes com a barragem, beleza? E eu adiciono também o calcário, aluninhos. O calcário, ele é conhecido por aí como carbonato de cálcio, carbonato de cálcio. Moçada, olha que situação interessante. Embaixo desse alto forno, eu vou adicionar o ar atmosférico. Esse ar atmosférico, ele vai entrar aqui embaixo, pode crer? Ele vai reagir com o carvão, por meio, a gente vai controlar a quantidade de O2 que entra aqui e que entra aqui. Eu vou gerar a combustão incompleta. Esta combustão incompleta, moçada, isso aqui vai fornecer para a gente o monóxido de carbono, conhecido como CO. Esse CO, ele vai interagir com F2O3. Isso aqui forma, moçada, o Fe3O4 mais dióxido de carbono, que vai sair aqui por cima, evidentemente, esse gás que contribui bastante para o aquecimento global. Tudo bem? Depois, esse Fe3 entre 700 e 1000 graus Celsius, esse cara continua interagindo com monóxido de carbono. Esse cara interagindo com monóxido de carbono, isso aqui vai formar, isso aqui gera o óxido de ferro mais dióxido de carbono. Esse óxido de ferro 2 continua interagindo com monóxido de carbono, aí sim vai dar origem a um ferro impuro mais dióxido de carbono. Observa que eu coloquei aqui 3 etapas, 1, 2
e 3. Então, aluninhos, vai funcionar mais ou menos assim. Eu quero balancear essa primeira equação química. Para eu fazer isso, eu observo que eu tenho 3 ferros aqui e 2 ferros aqui. Então, se eu colocar um 2 desse lado e um 3 desse lado, o ferro eu já balanceei. Olha o oxigênio, ou melhor, olha o carbono, um aqui, um aqui. Oxigênio, 9 com mais 1 são 10, 8 com mais 2 são 10. A primeira equação já está balanceada. Na segunda equação, 3 átomos de ferro, pronto, 3 átomos de ferro. Oxigênio, 4 com mais 1, 5. Oxigênio, 3 com mais 2, 5. E a última equação, evidentemente, ela já se encontra balanceada. Quando eu quero encontrar a equação global que ocorre no alto forno, observa aqui, aluninhos, que eu tenho alguns compostos intermediários. O que é isso? Ele é fornecido, ele é formado na primeira etapa. Ele é formado na primeira etapa e consumido na segunda etapa. Formado em uma etapa, consumido na etapa seguinte. Então, aluninhos, se eu quero cancelar esse cara com esse, eu vou multiplicar essa equação de baixo, tudo por 2. Isso aqui ficaria 6, isso aqui ficaria 2. Se eu quero cancelar esses 2, eu vou multiplicar essa última tudo por 6. Quando eu somo isso aqui, meus amores, ó, Tchansky, Tchansky. Vou pegar uma outra cor. Tchansky, Tchansky. O que me resta, moçada? O que me resta? Eu fico com 3. Vou escrever aqui, ó. 3 Fe2O3 mais 3 com mais 6, 9 monóxido de carbono, dando 6 Fe com mais 9 dióxido de carbono. Então, na verdade, aluninhos, eu estou saindo da hematita e eu estou produzindo o ferro impuro, seres das trevas. O ferro impuro. Um detalhe muito importante, um detalhe extremamente importante. Você pode perguntar assim, teacher, por que eu adiciono calcário? Esse calcário, moçada, como essa reação ela ocorre em elevada temperatura, isso aqui forma o óxido de cálcio mais o CO2. Tudo bem? Esse óxido de cálcio, é lógico que quando chega esse minério de ferro, por mais que esse minério ele passou por vários procedimentos industriais, ele é rico ainda em sílica, que seria areia. Então, quando esse óxido de cálcio reage com essa sílica, que é o SiO2, isso aqui, aluninhos, vai formar o CaSiO3. Esse cara é conhecido como metasilicato de cálcio. Metasilicato de cálcio. Esse metasilicato de cálcio, isso aqui é o principal constituinte, podemos dizer, da escória. A escória que antigamente não tinha utilidade, hoje tem, aluninhos. Esse metasilicato de cálcio, ele é utilizado na produção de cimento. Produção de cimento. Do outro lado, vai sair o ferro líquido, lembrando que esse ferro ele é impuro. Esse ferro líquido impuro, aluninhos,
o que vai acontecer com ele? Ele é chamado de ferro gusa. Ferro gusa. E esse ferro gusa, ele vai ter como impureza, principalmente, de 2 a 5% de carbono. Isso aqui podemos dizer que vai ser as impurezas, principalmente. Tudo bem? Do ferro gusa. Após uma purificação, a gente vai obter uma quantidade de aproximadamente de 0,3 a 1,5% de carbono. Dando origem a quem, aluninhos? Se a gente alcança uma quantidade parecida com essa, isso aqui vai dar origem ao aço. Aqui, aluninhos, eu tenho uma liga metálica. O aço é uma liga metálica, mesmo o carbono não sendo metal. Que fique claro isso. Tudo bem, meus amores? Um detalhe muito importante é quando essa liga metálica ela é muito próxima de 0,3%, podemos dizer que a pureza dela é maior. Tudo bem? Essa liga metálica ela é mais flexível. Agora, se essa liga metálica estiver mais próxima de 1,5% de carbono, eu posso dizer que essa liga metálica ela é mais rígida. De repente, eu posso pensar numa estrutura metálica de um prédio. Se isso aqui é próximo de 0,3, eu posso pensar em algo mais flexível, tipo uma chapa de carro, por exemplo. Os carros, nós sabemos que eles são constituídos por aço. Beleza? A lataria do carro novo é basicamente aço. E isso aí vai ter um prazo de validade que não vai adquirir a ferrugem, algo próximo de 30 anos, aluninhos. Tudo bem, meus amores? Pode crer? Continua no próximo episódio. Um beijo no coração de todos vocês e até breve.